Ok, já está gravando, tá? Uma atividade que eu quero que vocês façam para a próxima semana. Eu vou deixar gravado aqui. Talvez eu coloque lá no Moodle depois, para ficar mais fácil para quem não estiver aqui. Eu quero que vocês se juntem em 4, tá? Porque a gente tem bastante gente, senão vai ficar muito comprido. Vocês estão em 42 alunos, né? 40, acho. Eu acho que talvez até 4 ou 5, tá? Vocês escolhem aí 4 ou 5 alunos e quero que vocês me tragam alguma informação sobre a questão de desenvolvimento tecnológico no Brasil, tá certo? Como que vocês veem? Vocês podem trazer algo positivo ou negativo para a próxima semana e vocês vão compartilhar aqui na aula, tá bom? Um pouquinho da participação de vocês. Por exemplo, compartilhei essa semana, não sei se vocês ficaram sabendo, eu fiquei muito triste, que uma fábrica a gente até vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Uma fábrica de construção de chip, né? De transistores não, né? De processadores, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples, a única do hemisfério sul. Olha só a importância dessa fábrica aqui no Brasil está sendo fechada, infelizmente, pelo governo federal, por conta de falta de lucro, né? Só que eu acho que eles estão tendo uma visão equivocada, porque, assim, tem algumas coisas que são... Imagina você dentro de uma organização sua, né? Você tem uma organização, você tem alguns departamentos que podem ser estratégicos. Então, se esse departamento ele é estratégico e ele não está dando lucro, talvez é um momento de você, como gerente, como chefe, como o cara que manda dentro da organização, chegar, chamar todas as pessoas que estão ali e mudar os rumos. Olha, não está dando lucro. O que nós podemos fazer para melhorar isso? Vamos melhorar a tecnologia? Vamos fazer um investimento maior agora? Olha, nós não estamos ganhando, porque nossos equipamentos estão defasados, nossas tecnologias não estão boas, não estamos conseguindo atender, não estamos conseguindo ter clientes suficientes. O que nós podemos fazer para melhorar isso, para que nós venhamos a ter lucro daqui um pouco, né? Porque é um mercado, segundo diz a notícia, que está se desenvolvendo bastante, principalmente quando a gente pensa em internet das coisas, esses equipamentos, eles precisam de ter um chip lá para controlar, né? Então, é um mercado que pode crescer bastante nos próximos anos. Então, seria muito interessante o Brasil estar na vanguarda desta tecnologia, né? E é uma tecnologia também de questão estratégica também, você ter o domínio dessa tecnologia, né? De você imprimir circuitos integrados. A gente vai ver depois, mais para frente, aqui um pouquinho, né? Como que são feitos o desenvolvimento desses circuitos integrados. Exige muita tecnologia, e não é qualquer país que tem, como a gente viu, né? No hemisfério sul, somente aqui o Brasil. Então, seria interessante nós mantermos, em vez de descontinuarmos, por conta de não estarmos ganhando, né? A gente ia pensar, olha, não estamos ganhando, mas nós temos a tecnologia. É uma tecnologia que é estratégica, nós podemos utilizar nos produtos brasileiros, né? Nos produtos que são desenvolvidos na área, inclusive, armamentista e etc., né? Enfim, tantas outras coisas, na nossa própria indústria, sem ter problemas de pensar que possa haver ali algum tipo de algo malicioso no desenvolvimento, ter um maior controle e talvez desenvolver produtos até mais baratos, né? Então, assim, na realidade, deveria se pensar numa estratégia diferente. Então, se alguém quiser pensar nisso aí já, por exemplo, pegar essa matéria, tá bom? Já pode pegar. O que você vai fazer? Você vai pensar numa matéria e você vai colocar o nome do grupo e a matéria que você vai desenvolver lá no Telegram, tá certo? Então, quem colocar primeiro o título da matéria lá, o outro grupo já não vai poder falar mais,
tá ok? Então, vamos pensar, principalmente dentro do nosso Brasil aqui, o que você acha que está indo muito bem e o que você acha que não está indo legal. Pode ser na área de desenvolvimento de software, né? O Brasil também está muito bem nessa área, então não é só para áreas negativas, né? Eu tenho esperança que isso ainda tá tendo uma pressão de algumas universidades e alguns órgãos para que isso realmente não venha acontecer. Esse órgão se encontra no Rio Grande do Sul e a gente espera que isso realmente, né, alguém tivesse uma luz lá e pudesse mudar esse pensamento, né? Que a gente viesse poder ter um pouco mais. Você pode falar sobre ciência e tecnologia também, tá bom? Não só sobre algo simples, tá, pessoal? É 5 minutos, tá bom? 5 minutinhos, a gente tem pouco tempo para falar, né? Então, 5 a 6 minutos. Você, se quiser fazer um PowerPoint, pode fazer, legal. Você traz, mostra algumas fotos, algum texto. Então, algo muito simples, só para falar, professor, a gente no Brasil, nós temos isso, olha, nós temos essa tecnologia na área de agricultura que permite isso, né, o rastreamento disso, na área de meio ambiente, ou na área, enfim, alguma coisa que você gostaria de compartilhar que você acha que é bacana, ou algo que você acha que precisa melhorar, ou algo que a gente está na vanguarda, ou algo que a gente está muito atrás, que o Brasil está perdendo tempo, ou algo que o Brasil está na ponta, na saúde, por exemplo, na inteligência artificial, se você quiser aproveitar o gancho que a gente tem comentado aqui em várias aulas, certo? Tranquilo? Certo. Beleza. Então, tá bom. Então, vamos aqui. Então, 5 minutinhos não vai dar, não vai ser alguma coisa assim, eu quero que seja algo bacana para vocês, tá? A título de curiosidade, inclusive para vocês mesmos. Deixa eu encontrar aqui a aula. Não estou encontrando o PowerPoint. Olha só que estranho. Vou fechar, deixa eu salvar, fechar e abrir novamente. Agora sim. Estão vendo minha tela? Alguém poderia me responder? Sim. Sim, dá para ver, dá para ver. Sim, senhor. Beleza. Então tá bom. É que eu entro aqui na tela e não vejo mais vocês. Eu vou desligar um pouquinho a minha câmera para economizar banda. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre algumas operações do computador, arquitetura do computador. Ok? Professor, desculpa te interromper, é que a gente está falando aqui no grupo da faculdade, Tá. e a gente ficou meio confuso essa coisa que você pediu para a gente. É para a gente pegar um artigo e, tipo, mostrar a tecnologia que tem no Brasil, é isso? Depois eu vou colocar lá, mas a pergunta é muito pertinente. Quem que falou? O Matheus Magalhães. O Matheus. Não precisa ser um artigo, não precisa ser um material, um artigo específico. Você vai ter que fazer uma pesquisa, é claro. Pode ser baseado em um artigo só, mas pode ser baseado em mais de algum item, né? Mais de um artigo, alguma coisa que vocês talvez tenham interesse em comum, tá? O que eu quero que vocês tragam é assim, a gente está falando aqui sobre arquitetura da informação, a base da arquitetura da informação são os próprios computadores, e a gente tem visto como que os computadores têm influenciado na vida de milhões de pessoas, na sociedade, nos processos e assim por diante. Então, o que eu queria que vocês trouxessem é como isso tem permitido que o Brasil cresça tecnologicamente, né? Ou, por outro lado,
como que o Brasil está defasado em algumas dessas tecnologias, tá bom? Então, não precisa ser um artigo específico, pode ser mais de um, pode ser um artigo de revista, não precisa ser exatamente na computação, mas pode ser na área tecnológica, tá bom? Na área da ciência, tá ok? Entendi. Era isso que você queria saber, Professor, André? Pode mas falar, professor, André. é 5 minutos, né? É um grupo também de pessoas, aí só um fala, é isso? Aí você, não vai dar para todo mundo falar, né? Acho que vocês podem escolher ali um ou dois para falar, e depois vocês podem fazer. A gente vai ter uma breve discussão. E aí, o legal é que todo mundo saiba, né? De repente eu faço pergunta ali, a gente discute. O ideal, eu não quero, na realidade, ficar assim, olha, deixa eu ver se a Andrea realmente estudou. Ah, deixa eu ver se o outro aluno do grupo dela estudou, se ele só. Não é esse o ideal. O ideal, o que eu pretendo é a gente trazer visões que vocês, né, interesses de vocês, visões de vocês, como que vocês têm visto o Brasil, né? A gente tem falado muito sobre a importância de nós nos atualizarmos, estarmos por dentro, vermos possibilidades de entre aspas, encontrarmos problemas e arrumarmos soluções, como o pessoal da computação e tecnologia, né? Então, vocês começarem a vislumbrar isso, né? Olha, o que a gente tem aqui de bacana no Brasil que está funcionando? Não precisa ser no Brasil como um todo, pode ser aqui em Votuporanga, por exemplo, pode ser na sua cidade aí, pode ser na capital, pode ser no seu bairro, né? Pode ser, olha, nessa época de pandemia, que no meu bairro a empresa tal fez isso e funcionou muito bem, e se destacou e está funcionando bacana. Não precisa ser nada muito grande, tá bom? Assim, alguma coisa que tenha dado certo ou que não tenha dado certo, tá bom? O que precise melhorar, né? É nesse sentido, trazer alguma coisa na área de tecnologia e mostrar como que a tecnologia pode estar melhorando. Aí você pode expandir para várias áreas, né? A tecnologia, ela está sendo introduzida em diversas áreas. E aí você pode buscar uma área que talvez que você ache que interessante, alguma coisa que seja do seu interesse. Consegui responder a pergunta aí de vocês? Não, tudo bem, professor. É que assim, é que meio complicado pra gente fazer grupo, eu falo por mim, né? A gente, pelo menos assim, um pouquinho que eu conheço do pessoal, todo mundo tem horários diferentes de trabalho, né? É, Então complica bem pra gente se reunir pra fazer um grupo, entende? eu acho Não que sei isso a é um opinião dos demais, tô desafio. falando de mim, né? Sim, eu acho que isso é um desafio, mas também é algo assim a se superar. Na medida do possível, vocês podem talvez definir, cada um estuda um pouco, vocês se reúnem. Se vocês não conseguirem fazer grupos de 4 ou 5, vocês podem também tentar fazer um grupo menor, entendeu? E se a gente não conseguir fazer tudo a semana que vem, a gente vai mostrando aos poucos aí depois também, tá? Ok, Tá? Então vamos supor que às vezes deu às vezes as discussões possam se prolongar, a gente pode fazer então apresentar esses trabalhos nas próximas semanas aos poucos, em vez de postar tudo de uma vez só. Mas aí a gente vai vendo, tá bem? Tá? O intuito mesmo é incentivar a discussão, o interesse de vocês e um bate-papo, que todos possam participar e é mais uma atividade de interação mesmo. Tá bom? Eu ainda tô perdido ainda, professor. Nisso, você não entendeu? Então, porque tem essa questão do grupo, que é para entregar na semana que vem, né, que tem no Moodle. E tem também o de agora aí, que eu não entendi muito bem, não. Tipo, São duas, né? Vocês querem que eu dou um tempo mais para aquela uma do vídeo? sim, por favor. Então tá, eu vou deixar mais uma semana. Aquele do vídeo, eu vou deixar mais uma semana, tá bom? Tá certo, obrigada. Tá, beleza. aí vocês conseguem
sentar e fazer com mais calma, porque aquele vocês vão ter que escrever e talvez exija um pouquinho mais de concentração de vocês. E para as próximas semanas, aí vocês fazem, vai ser uma maneira um pouco mais aberta, entre aspas, né? Aí vocês consigam talvez se reunir aí, trocar uma ideia e apresentar. Não vai precisar ser uma coisa tão formal, né? Vai ser mais uma apresentação de ideias, um PowerPoint, então vocês vão ter que escrever formalmente sobre o que vocês vão apresentar. Beleza? Vou escrever aqui já que eu vou mudar, para não esquecer, mudar a data, tá bom? Se por acaso eu esquecer, vocês me avisem no grupo, tá? Eu vou colocar 7 dias a mais. Vai ficar para daqui 15 dias para vocês. Tá bom? Ficou melhor agora, Rossane? Entendeu? Beleza, professor. Então tá bom. Aí Tranquilo. não sobrecarrega vocês também. Muito bem Beleza. observado. Então tá, deixa eu voltar aqui. Voltei na apresentação. Caso não vê, se vocês tiverem algum problema, vocês me avisam, tá? Então, voltamos aqui. A questão do computador, né? Um computador é capaz de realizar basicamente 4 operações. Nós já vimos isso um pouco, a gente vai repetir isso aqui durante as aulas também. Né? O processamento de dados, o armazenamento, a movimentação desses dados para dentro e para fora do sistema, dentro do próprio sistema, e o controle de como isso é e deve ser feito, né? Então, existe um conjunto, nós não vamos ficar estudando isso como acontece detalhadamente, mas nós vamos ter uma noção que isso é importante e que, basicamente, o computador, ele nasceu desde os primórdios, mais ou menos, com esse tipo de arquitetura, né? Para que ele pudesse vir a funcionar. A gente vai ver, continuar vendo isso aqui, né? A tarefa principal do computador é o processamento de dados, né? Lembra que a gente falou nas últimas aulas que quem pensou em criar os computadores não foram o pessoal da ciência da computação, né? Mas os matemáticos, porque eles queriam fazer cálculos de maneira mais rápida, né? Então, o que eles queriam? Era processar dados, era alimentar os computadores com dados, fórmulas e os dados e alimentar essas fórmulas para depois chegar em resultados de forma muito mais rápida, né? A ciência vinha se desenvolvendo de forma rápida, existia também a questão das guerras, né? Das simulações, existia interesse comercial e de armamentos também, né? E precisavam ser feitas cálculos, simulações, então havia muito interesse por parte dos governos envolvidos nisso. Então, houve um investimento muito grande, né, dos governos para que essa tecnologia também fosse desenvolvida. O computador é capaz de fazer inúmeros cálculos para manipular dados. Então, isso que eles queriam. E isso que era uma coisa importante, né? Fazer inúmeros cálculos de maneira mais rápida. Essa manipulação das informações nós chamamos, então, de processamento, tá? E a gente começa aí manipulando informações, que normalmente a gente começa manipulando os dados, né? Depois de manipulados, aí normalmente a gente falou que eles se transformam em informações que são mais valiosas, né? Os dados normalmente a gente entende como informação bruta, entre aspas, muitas vezes não tem muito sentido para nós, mas depois de processados, aí ele pode, então, realmente trazer alguma informação útil, né? Eu coloco lá os dados, vamos lá, o matemático fez uma proposta de uma fórmula, de um cálculo, para economizar energia de uma determinada sei lá, uma ferramenta, um motor, e ele quer ver realmente se aquilo funciona, então ele vai alimentar com os dados a princípio são, né, valores que não tem muito sentido,
e aí ele vai passar pelo processamento, aí vai ter um conjunto de saídas, aí vai ver, olha, esses dados realmente, né, junto com os processamentos que foram feitos, vai dar mais sentido e assim por diante. Tá? A gente já havia comentado um pouquinho sobre isso, né? Então, para que ocorra o processamento de forma adequada, é necessário uma unidade de que gerencie os recursos do computador e coordene o funcionamento de suas partes. Então, nós temos uma unidade, né, do computador que vai permitir que haja um controle de tudo que está acontecendo, né? Os dados vão entrar e você, então, vai ter ali um conjunto de operações que vão fazer ali esse controle dos dados. Isso tudo para nós vai estar invisível, tá ok? E ainda bem que para nós está invisível, né? Nós só precisamos saber como utilizar. Quando você usa o seu programa aí de linguagem de alto nível, né? Quando você for aprender Java, o C, C++, você está usando uma linguagem de alto nível. Então, ela encapsula, entre aspas, tudo isso, e ela utiliza todos esses recursos do computador para que você possa obter os resultados necessários, que você tenha as entradas, que você tenha os processamentos e que você tenha a saída, e aí você consiga desenvolver um software, um cálculo, uma simulação, mas tudo isso já está muito bem definido, né? Hoje, então, a gente compra um notebook em tamanho muito pequeno, né? O Marcos, não sei se o Marcos está presente, falou para mim ontem que comprou, semana passada, que comprou já o notebook dele, está feliz. A maioria de vocês, acredito, aí deve ter o seu computador, ou tem o seu celular. O celular, nós podemos entender como um computador, pessoal? Acho que sim, pelo poder de processamento dele. Né? Como a gente falou, né? A gente tem celular hoje que é mais rápido do que o desktop que a gente tem em casa, o mais antiguinho, né? Às vezes tem mais memória, o processador que ele vem no celular desses mais modernos já vem com mais poder de processamento, e ele é capaz de jogar, né? Então, aquilo que você fazia no computador antigamente, você faz ali, tem software para você programar, para você treinar programação, estudar, enfim. São pequenos computadores, né? E isso foi possibilitado por meio da miniaturização dos componentes, que a gente vai ver. Então, hoje em dia, a gente não pensa mais nisso, né? Mas nem sempre foi assim. A gente vai continuar vendo aqui, né? Eu quero dizer, antigamente, os engenheiros, eles precisavam construir e pensar em definir toda essa estratégia, aqui é só um exemplo, tá, pessoal? De como os componentes deveriam estar ligados entre si para que pudesse, então, chegar a um resultado específico, né? E muitas vezes específico. Hoje o computador ele é geral, ele é para fins gerais normalmente, quando você compra um notebook, né? Você pode comprar um computador para fins específicos. Às vezes você compra um processador para fins mais específicos, dependendo do que você vai fazer. Eles são, às vezes, muito mais rápidos e ele tem um fim específico para cálculos, simulações matemáticas, etc. Normalmente para mais a ciência e pesquisa, mais utilizados em universidades, em laboratórios. Mas esse processador que a gente compra, né, os 5, os 3 e 7, eles normalmente são projetados para fins gerais. Então, você pode jogar, você pode programar, você pode acessar as redes sociais, etc. Então, eles são projetados para ter cada vez um melhor desempenho, mas para fins gerais, né? A própria inteligência artificial, a gente fala sobre isso também, né? Ela tem se desenvolvido muito bem, mas normalmente para fins específicos, né? Ela faz muito bem o reconhecimento de face, ela faz muito bem o reconhecimento do andar de uma pessoa, ela faz muito bem o reconhecimento de ver se aquele conjunto de pessoas, ainda que ela seja, que ela tenha certos vieses, né? Ela identifica se aquele conjunto, se aquela pessoa pode ter
pode vir a ser um criminoso ou não, e etc., né? Enfim, então ele analisa um certo conjunto de dados, e a partir daquele conjunto de dados bem específico, ele consegue ter um resultado muito preciso. Mas quando você começa a colocar muitas informações, como nós, seres humanos, somos capazes de avaliar, né? Então aí já começa a ficar mais difícil, né? A gente tem várias entradas, né? E aí fica mais difícil. Quando você está andando, você está recebendo várias informações, avaliando o olhar, avaliando cheiros, avaliando, escutando, sentindo temperatura, a pressão do vento, às vezes que pode alguma coisa passar do seu lado e você sentir na pele, e isso pode chamar atenção, enfim. Né? Isso não é muito fácil para uma máquina sentir tudo isso ao mesmo tempo e tomar decisões, né? Continuando aí a questão da operação do computador, também é essencial que o computador armazene, e isso é espetacular, né? Armazene os dados, mesmo que o resultado seja apresentado logo após o término do processamento. O computador ainda precisa armazenar temporariamente pelo menos alguma parte dos dados, né? Então, você termina, ele vai apresentar para você, né? Normalmente não, né? Hoje isso é tão trivial, né, pessoal? E é tão barato, né? Hoje você tem hoje os celulares já estão vindo com 128 GB de memória, né? Eu falei para vocês, acho já, que o meu primeiro computador que eu tive, desktop, vinha com HD de 2 GB, né? Então, hoje o meu celular já tem 128 GB. E a maioria dos celulares já não precisa ser top de linha, não, já estão vindo com 128, né? E 64 já virou padrão para os celulares, acho que assim, os menos tops, vamos dizer. Então, a memória teve, assim, o custo da memória caiu bastante. Eu vou até trazer algumas fotos para vocês, a gente vê discos rígidos antigos, né, nos primórdios, discos rígidos de 5 megas, que eram enormes, pesavam toneladas e custavam milhares de dólares. Então, quando a gente pensa nos primórdios da computação, a memória era muito difícil, né? Eu tinha uma professora que foi minha orientadora de iniciação científica, quando eu fiz faculdade, e quando ela fez o doutorado dela, não faz tanto tempo, hein? Foi assim, final dos anos 90, no laboratório da UFSCar, ela ainda usava cartões perfurados. Alguém aqui já ouviu falar sobre cartões perfurados? Já ouvi falar, mas não faço ideia do que é. Eu vou colocar uma foto aqui uma hora, né? Os cartões perfurados, eles eram assim, ele tinha um leitor, né? Onde tinha vários sensores que eram como agulhas, e ele reconhecia, você tinha um conjunto, uma fila, né? Onde você tinha furo ou não, furo ou não, furo ou não. E esse conjunto de furos ou não é como se fosse códigos para o computador. Então, você alimentava o programa, você escrevia o programa, ele imprimia mesmo, né? Furava esses cartões. Então, quando você... principalmente alguns supercomputadores, que às vezes, né, computadores com maior... Naquela época, né? Os computadores com maior poder de processamento, eles custavam caro e usavam esse tipo de entrada de dados, não eram computadores que você podia comprar a qualquer momento, e eles tinham esse tipo de entrada. Então, você tinha que primeiro subir o programa, então você ligava o computador, aí você carregava o programa por meio desse conjunto de cartões perfurados. Eles eram vários cartões que eles eram empilhados, eles eram lidos, né? Então, um puxava o outro, né? Eu vou trazer na próxima aula para vocês verem. E eles eram, um puxava o outro, né? Eles eram assim, tinham um contato entre um e o outro. Depois deles estarem, o programa estar na memória do computador, aí você pegava um outro conjunto de cartões perfurados para subir os dados
e aí você rodava o programa, aí ficava na memória, né? Na memória principal, ele rodava e depois ele imprimia, porque às vezes não tinha, nem sempre houve a tela. E ele imprimia, então, em outros cartões. Imagina a dificuldade disso. Quando era ainda só para subir, e você vê o resultado na tela, ótimo, né? Porque aí você poderia estar mudando. Mas olha, imagina se você fez um código errado. Você tinha que imprimir o programa tudo outra vez. Imagina a dificuldade, porque você tinha que ter os cartões, você tinha que ter dinheiro para comprar os cartões, você tinha que ter dinheiro para você imprimir, você tinha que ter impressora para você imprimir, o tempo que isso levava para imprimir, o tempo que isso levava para carregar. Você às vezes fazia um conjunto de dados, de entrada de dados, e aí você viu que, bom, não deu certo a minha entrada de dados, eu vou fazer outra. Então, estão vendo? Quando eu falava para vocês lá atrás, nas primeiras aulas, como que como era difícil para os matemáticos, por exemplo, fazerem as previsões, os cálculos, as simulações sem computador, né? Quando eles chegaram nessa fase, já era muito bom, né? Porque eles já tinham o elemento computador para fazer os cálculos automaticamente. Mas se nós hoje olhamos para isso, nós vemos que, poxa, que difícil, né? Eu tenho que carregar, eu tenho que imprimir, tenho que carregar o programa, pois eu tenho que imprimir, carregar a entrada, imprimir a saída, ver se deu certo. Se não deu certo, eu tenho que fazer tudo de novo, né? Então, isso pode levar muito tempo. Para nós hoje, pensando nisso hoje, né? Que é muito fácil que você digita. Vocês estão vendo o C já? C++. Ah, vocês estão vendo o C++, né? Com que professor? Com... A turma tá dividida, né? Ah, vocês estão com gente, dois. A B tá com o Ivan, né? o Ivan, acho que é o Ivan. Lógica de programação? Programação estruturada, né? Estruturada, isso. Uhum, legal, né? Não é fácil? Não. Não. Eu quero dizer assim, Não, em relação ao tirando passado, a é muito dificuldade, fácil. tirando a dificuldade da lógica da programação, que é natural, mas não é muito fácil você programar, no sentido que você coloca ali o comando, você manda compilar, se tiver algum erro, o compilador já fala para você onde está o erro, não é? Depois que você sabe o comando, já é a função. Então. Não, mas às vezes você erra o comando, você não percebeu que você errou e o compilador já te mostra, ó, você tem um erro próximo à linha tal, não é? Ou a IDE nem passa para o compilador, a IDE mesmo já fala. Exatamente, né? Então fica muito mais fácil. Errou uma entrada, um dado que você não poderia ter entrado ali, ele já te dá o resultado, né? Quer dizer, então rapidinho você já arruma tudo isso. A nossa realidade hoje é muito diferente nos primórdios, né? Então, assim, um armazenamento é algo muito importante, né? O armazenamento temporário, normalmente, ele fica na memória principal, que a gente conhece como memória RAM, que ela é temporária, né? Se você desligar o computador, ela some, é uma memória para a gente usar para os programas são voláteis, né? Para você estar rodando os programas, né? O PowerPoint que eu estou rodando para vocês agora, ele está carregado na memória RAM, né? Mas o arquivo meu está no HD, guardado aqui no meu HD, né? Então, se eu desligar, ele vai continuar salvo, né? Vai ficar bonitinho lá. Se eu não conseguir terminar a aula hoje no tempo, a gente volta semana que vem e a gente continua a partir do slide que estava, né? Então, isso é uma beleza. Realmente, isso revolucionou praticamente tudo, né? A computação. Aqui, então, está a memória principal. É um dispositivo eletrônico que tem a capacidade de armazenar essas informações e fornecê-las quando solicitadas. O computador precisa também ser capaz de movimentar os dados entre ele e o mundo exterior, né? Então, entre ele e o mundo exterior, a gente usa os periféricos de entrada e saída, né? A gente tem um monitor, a gente pode ter impressora, e a gente pode ter uma comunicação também por meio da internet. Você pode enviar esses dados para ambientes fora do nosso entorno ali, que seria a nossa periferia mesmo, né?
Então, a gente tem algumas memórias aqui, EDDR, DDR2, 3, 4, e hoje em dia a gente também tem a questão muito do... como é que eu vou dizer? Da frequência das memórias, né? Isso pode facilitar bastante. Você pode, às vezes, ter no seu computador 16 gigas de memória de 3, 4 anos atrás, mas ela pode ter uma frequência bem menor do que hoje 8 gigas de um computador que você acabou de comprar. Né? Então, essa frequência, né, uma velocidade de leitura muito mais rápida, pode fazer com que ela seja acessada de forma muito mais rápida e tenha um desempenho muito melhor do que uma memória, do que 16 gigas de memória há um tempo atrás. O sistema, às vezes, pode fazer com que a performance, né, seja melhor do que 16 gigas há um tempo atrás. E essa questão das memórias também tem muito a ver, está muito relacionado com a placa-mãe, que a gente vai ver também, que elas têm que ser compatíveis, né? Então, nem sempre você vai conseguir comprar uma memória para a sua placa-mãe, como é que eu vou dizer? Na realidade, o que eu queria dizer é o seguinte, às vezes você pode encontrar, por exemplo, eu tenho 8 gigas, mas quero colocar mais, achei um bom preço no mercado. Você tem que ver se ela é compatível, né? Porque se não for compatível com a memória que você tem, se não for compatível com a placa-mãe que você tem, né? Isso pode causar um problema. Ou ela não vai ser lida, ou não vai ser reconhecida, ou ela não vai ter o mesmo desempenho que poderia ter se fosse uma compatível, né? Quem aqui na sala nunca tinha visto uma memória RAM? Alguém? Nossa, todo mundo já viu? Opa, memória RAM é Eu comunzão, né, acho que professor? eu vi Aliás, até demais. se alguém quiser me mandar uma aí, um pente de 8 GB DDR4, tô aceitando. Eu aceito também. Não, obrigado. O meu eu tô usando. Quem aqui tem menos de 8 GB no desktop de casa ou no HD ou no notebook? Eu, Eu tenho professor. 8. Mas Ah. Eu tenho exatamente 8. Eu tenho 4, se eu não me engano. Eu também, 4. Na verdade, eu tenho 2 memórias 4, né? No meu desktop aqui em casa eu tenho 4 também. Né? O que salvou foi que a gente colocou um SSD. Né? Meu menino assiste aula, né? Já falei para vocês, a gente teve que mexer um pouquinho no. Ele estava praticamente. A gente usava só para backup, né? Para colocar foto das crianças, e aí, como veio a pandemia, a gente deu uma melhoradinha com o SSD, porque ele era extremamente lento. E aí deu uma boa melhorada, assim, dá para você acessar a internet, né? Você não sofre tanto. Dá para rodar o Chrome. Dá para rodar ali o básico. Só que não dá para colocar 8, né? Porque a placa-mãe dela não aceita, né? Só aceita o máximo 8. 4, quer dizer. E olha só que eu tenho dois de 2 gigas. 2 placas de 2 gigas. Né? Então, esses limites, eu não consigo nem se eu quisesse colocar, né, 2 de 4, eu conseguiria, enfim, né? Então, são coisas importantes da gente saber. E de você pensar. Eu falei para vocês que eu troquei o notebook há pouco tempo. Quando eu estava comprando, a moça me ofereceu um notebook mais barato. E eu fiz a compra, aceitei. Depois cancelei, ainda bem, mas eu não tinha visto que vinha 8 GB, só que não era expansível para 16, olha só. Né? A hora que eu finalizei a compra, eu fui olhar a lista dos itens, aí eu vi que era 8 GB não expansível. E aí não era o mesmo modelo. Eu pensei que ela tivesse me oferecido um modelo parecido, só que assim, em promoção. Mas não, né? Na realidade, devia ter pegado algum modelo ali que ou estava encalhado, ou era uma promoção. E para quem não se importava, para mim, assim, eu estou com 8 GB agora, tá ótimo, tá super veloz. Mas eu quero daqui um tempo mais, quando começar a ficar mais lento, pegar mais 8. Né? Então, tudo isso você tem que tomar bastante atenção quando vai comprar. Né? Ou quando você vai dar consultoria aí também para alguém, para os seus parentes, né, que vem pedir para você. Né? Você não tem ninguém que pede para você formatar computador, não, né? Espero eu.
Tem, professor, direto. Mas, Pior que professor, tem. tem as pegadinhas também, professor, que tipo, Casas Bahia, esses lugares aí faz, tá ligado? Tipo, Ah, eles botam lá um i7, né, com 8 GB e SSD, mas você vai ver o SSD de 120 GB, E o i7 o é de i7 3 anos de atrás. E fora a pegadinha da Optane 1.5 também, né? GHz, não roda nada o negócio. é. E tudo básico, assim, peça de E segunda, assim, sabe? Intel Tudo HD básico. Graphics. É 3000, Intel HD 3000. Isso aí. Exatamente. E são caros muitas vezes, né? Eles cobram, é porque a pessoa vai lá, pô, é um i7, né? Nossa, maravilhoso, né? Vai rodar tudo. Aí vai ver, não vai rodar nada direito, vai travar Exatamente. tudo. Hoje acho que o i7 está na 11ª geração, né? Aí você vai Sim. ver um i7 de 7ª geração, né? Está muito atrasado. Então você vê o i7 e fica feliz pensando, nossa, meu, é um i7, né? Tô super, né? Um computador super moderno. Isso acontece realmente bastante. Eu pesquisei bastante antes de comprar, e principalmente nessas casas de departamento, nessas lojas de departamento, isso tem muito, né? Muito, muito mesmo, né? Se a pessoa não tiver esse tipo de cuidado, ela acaba se atrapalhando bastante, né? Então, isso é uma coisa que vocês... É bom ter esse conhecimento, inclusive, para ajudar. Se um dia vocês estiverem na empresa, né? Onde vocês estiverem trabalhando, para ver que o preço, se o preço tiver, às vezes, também... O indicativo é ver o preço, né? Se o preço estiver muito barato, um i7 com preço muito diferenciado, provavelmente tem alguma peça ali que ela está defasada, né? Tem que ler as letrinhas miúdas. Exatamente. Muito bem. Aqui os periféricos, né? Então, tudo que estiver na periferia ali do teu computador, a gente está vendo ali uma fotinha, né? Uma parafernália de coisas, né? Então, o sistema computacional também contém dispositivos que são usados para origem e destino, né? Hoje nós não temos até muitos periféricos, nós não estamos acostumados com tanto, né? Antigamente nós tínhamos muito mais, você tinha HD, CD, né? Que você já colocava ali. Hoje em dia, que já vinha embutido praticamente no sistema, né? Mas que era entrada e saída, hoje a gente nem usa mais isso. A gente nem usa mais praticamente pendrive, né? Alguém de você ainda usa? De vocês? Eu não uso praticamente mais pendrive. Bom, também assim, como a gente está trabalhando remotamente, né? A gente não precisa ficar levando mais tanto arquivos de laboratório, né? Do computador para o laboratório para o computador. Isso mudou um pouco. Não sei como vocês têm trabalhado com isso. Vocês têm usado um tanto ainda os pendrives? Claro, é formatar computador como? É lógico, eita. Formatar computador aí sim, aí precisa, né? Pelo menos para gerar o bootável, né? Yes. Isso aí. Então, mas para os arquivos, o que vocês têm feito com os arquivos hoje em dia? Drive, WhatsApp. Tenho comprado HD de 1 tera, professor. Isso. Eu já não deixo mais HD não, porque eu perdi um miserável aqui, professor, de 500 GB. Danado, Ixi. foi tudo embora, os dados não tinha na nuvem. Perdi tudo. Isso é uma coisa que eu sempre falo, questão de segurança. Você ter um HD de 500 GB ou 1 tera é um risco muito grande, porque a tendência é que você alimente ele com muitos dados e se você perdê-lo, né, ou for roubado alguma coisa, o seu dano vai ser muito maior, né, do que você perder, por exemplo, um pendrive de 16 GB, né? Imagina você perder 500 GB e perder 16 GB, né? Mas uma coisa que tem acontecido muito hoje também, eu não sei vocês, mas eu tenho colocado muitas coisas na nuvem. Vocês têm feito isso? Professor, eu Tem. faço porque em alguns casos fica mais fácil de acessar. E a segurança Coloca também, né? no drive do IF lá, ilimitado, professor. O drive do IF está ilimitado? Servidores milionários. Tem o Google Drive mesmo, não tem limite lá, bagaceiro. No Google Drive? Tem limite sim, ou acho que é de 15 GB. Antes não tinha, mas hoje você tem que pagar para ter. Pô, esse Google tá de sacanagem, colocou limite. Então, um tempo atrás era ilimitado.
Não As tinha. fotos, né? As fotos, você Não, diz. não. Arquivo Tudo. mesmo. Normal, tudo. Acho que eles lançaram uma nota que ia limitar agora e cobrar até das outras pessoas. Normal, né? Até Não, foto. não, o Google era 15 gigas. Continua sendo 15 gigas. O É que isso era mesmo, mas depois de ilimitado 15 eram gigas as tem que pagar. fotos. Eram as fotos que agora, a partir de junho, passou a ser limitado. Ah, beleza. Então, agora, para você ter, mesmo para você ter as fotos no tamanho normal, que eles chamam, tamanho grande, né? Não é o tamanho que vem lá da sua câmera, é um tamanho grande, que eles falam que é um tamanho bom para você ter uma boa impressão, inclusive tamanho pequeno, e ter uma boa qualidade. Agora você tem que. Ele vai começar a consumir espaço dos seus 15 gigas. Então, aí eles agora, eu estou pagando, acho que é R$ 9,90 para 200 gigabytes. Tá? Ah, é baratinho. Tá razoável. E você tem para 100 gigabytes, R$ 6,90, se não me engano. Tá? Até que tá razoável. Eu paguei. Ixi, tem bastante espaço ainda. Eu pensei que ia ser consumido rapidinho pelas fotos, mas tá Mas tranquilo. é mensal esse valor, professor? É mensal. Mensal. Aí aperta. Então, uma outra coisa que você tem também, que eu tenho feito já há algum tempo, desde a época do doutorado, que eu precisava colocar meus dados na nuvem por conta de segurança, dados de pesquisa, né, do doutorado. Quem me deu essa dica foi o professor Éder, que volta para vocês agora no próximo semestre. Vou comprar. Na época era o que tinha de assim, custo-benefício era o melhor, era comprar a licença do Office 365. Você pega a promoção normalmente, sempre tem promoção dele, né? Perto como é que chama lá, da Black Friday, você encontra ele por R$ 70, R$ 75. E agora também eu não sei como é que tá do Instituto, né? Porque o Instituto oferece também. Eu não sei se ele tem 1 TB. E ele dá 1 TB de espaço, tá? Então, assim, se você divide 70 por 12, né? Então fica bem mais barato para você ter 1 TB de espaço no OneDrive. Na época era o que tinha de mais barato. Então você ficava com a licença do Office, mas o que me interessava mesmo era ter 1 TB de espaço de armazenamento. Não tinha mais barato que isso, né? Todos os outros serviços de armazenamento na nuvem por 1 TB custava muito mais do que você pagar 70 dividido por 12, né? Na época. Então, aí eu acabei utilizando, eu coloquei muitas coisas lá e eu acabo fazendo, todo ano eu compro, sempre sai mais ou menos esse valor. Normalmente ele é 250, mas aí você vai chegando nessa época aí, e se você ficar de olho, sempre tem promoção, em torno de R$ 70. Eu acho que futuramente também esses valores vão acabar caindo, e a gente vai acabar ficando com bastante coisa na nuvem, né? Mas enfim, nós temos as... Ô, professor, Oi? eu acho que o drive do IF aqui é ilimitado mesmo, porque eu entrei aqui agora e realmente eles não mostram limite nenhum, entendeu? Porque eu tenho a conta também do Office. Apaga, né? Para a empresa. E lá tem o limite, né? Mostra assim, você vai colocando arquivos, né? E vai colocando, tipo 10 GB de 200, né? 20. Aí no do IF não tem limite nenhum, não mostra nada. Eu não sei. O drive do IF tá em que serviço? No Microsoft? Não, no Google mesmo, Google Drive. É quando você cadastra com o aluno, IF, lá, sabe? Tá, eu preciso ver isso. E lá não tem limite, pelo menos não mostra, né? Se tem, eles não mostram. Como eu tenho na Unesp, eu acabo usando o da Unesp. E o meu, né? Eu acabei não usando muito do Instituto. Mas eu vou ver para saber certinho mesmo. Vocês usam o 365 do Instituto? Eu uso. Eu uso, professor. Vocês sabem que vocês têm direito, né? Tô usando tudo aqui, professor. Tem direito. Vou baixar até o Autodesk. Vou baixar tudo. Né? Legal. O 365 aí ajuda bastante, né? Porque você pode deixar os arquivos na nuvem já também, né? E o Word, queira ou não, ele ajuda bastante aí para fazer os trabalhos, né? Se você souber utilizar, tem muitos Primeira recursos. vez que eu tive Office original na vida, professor. Então, ó, aproveita. Eu já tive antes, porque eu estudava na ETEC, a ETEC também dava. A ETEC também, o Centro Paula Souza, eles oferecem também. Ô, professor, eu tava vendo aqui,
Vocês já viram o OneDrive do IF? Porque eu uso ele para sincronizar com a minha área de trabalho e eu acho, o OneDrive também, acho que é, velho. eu acho que Ele não, mostra não limite aparece nada nenhum. de limite também, mas eu não sei. Ah, legal. Provavelmente é 1 tera, porque é bem difícil ocupar 1 tera Não, também. mas por isso que Eu eu tô acho, perguntando, eu acho porque que é por, É bem normalmente difícil ocupar um eu acho que é tera, viu? porque o IF usa aquele ultraplano business lá mais top, tá ligado? Do pode OneDrive. Tem ser aquele agora plano porque eles empresarial estão, e ele é agora ilimitado. eles fizeram o plano do Teams, né? Talvez isso possa ter ou talvez possa ser um ilimitado com um limite bem grande, vamos dizer assim, né? Um limite maior que 1 tera, né? Mas eu vou perguntar, deixa eu até colocar aqui, ó. Perguntar limite. Eu vou perguntar para o Renato, que é o técnico nosso lá dos laboratórios do Instituto, para saber se ele está sabendo alguma coisa. Bom, vamos só mais um pouquinho, e aí a gente vai parar e continua semana que vem, tá? Mais 5 minutinhos eu vou fazer chamada. Até 10h15 só. Que já extrapolou o tempo de vocês, né? Então, o computador é responsável por processar os dados e transformá-los em informação, como a gente já falou, através da execução de instruções em linguagem de máquina de baixo nível, né? Então, a gente tem algumas instruções aqui de linguagem de máquina. A gente, ainda bem, não precisa se preocupar com isso, né? Antigamente, os programadores, eles precisavam saber a linguagem de máquina, por isso que as pessoas precisavam ser mais especialistas, por isso que eram mais engenheiros, por isso que a necessidade de pessoas para trabalhar com a computação era muito mais, exigia-se muito mais, né? Hoje em dia, você pode se preocupar com a questão da beleza, por exemplo, das interfaces, de forma muito mais, já pensando no usuário, tanto para quem desenvolve, como pensando no usuário que vai usar o produto que você está desenvolvendo, né? Aí você entra a questão do algoritmo, né? Só lembrando, né? Vocês aí estão vendo, um algoritmo computacional, ele é composto aí de sequências, de ações que determinam a solução do problema e a respectiva codificação. E ali você tem uma sequência, né, dos passos. E aí, quando você pensa numa linguagem de alto nível, o que é uma linguagem de alto nível? O que vocês entendem? Linguagem de alto nível, ela entende coisas básicas já, por exemplo, eu não preciso colocar, por exemplo, vira à esquerda, ela já tem um turn left, por exemplo, entendeu? Uma função. Isso. Uma linguagem, tá, então, mas a linguagem de alto nível, ela está mais perto de quem? Da máquina ou do ser humano? Do ser humano. Exato, né? As mensagens, muito parecido com o inglês, né? A gente vê a maioria das linguagens, você tem comandos muito parecidos com o inglês. Você pode até falar, professor, mas eu não falo inglês, poxa, podia estar perto do português, né? Mas é muito melhor estar perto do português do que estar perto ali da linguagem de máquina, né? Principalmente porque você tem um conjunto limitado de instruções de código, né? Então, se você começa hoje a programar, você pode achar essas palavras reservadas aí do código um pouco complicadas, mas conforme você vai usando aí no seu dia a dia, isso vai ficando mais comum para você, e no final do tempo você vai... E depois, muitas vezes, quando você migra de uma linguagem para outra, você vai ver que elas são parecidas, próximas, né? E a lógica da programação, ela é a mesma, ela não muda, né? Você vai, às vezes, ter um comando diferente, mas a lógica, ela vai ser a mesma. Aí, as principais etapas de algoritmo para obtenção da solução computacional, elaboração do algoritmo referente ao problema, né? Esse é um dos problemas maiores, né? Que é você entender o problema e escrever o código. É a codificação do algoritmo numa linguagem de alto nível, né? Então, na realidade, é entender o problema e escrever, certo? Muitas vezes entender o problema é a parte mais difícil. Depois que você escreve, vem então a tradução ou a compilação, né, do programa. A execução do programa objeto gera um executável pelo computador, né? Então, a gente tem linguagens que são traduzidas e outras que são compiladas,
e a gente tem um exemplo aqui de algumas que são interpretadas, no caso. O próprio Java, ele é interpretado, né? Você tem um código-fonte, ele gera um código que ele é interpretado e mostra a saída, né? Então, normalmente você tem ali como é que eu vou dizer? Um software mesmo, né? Que instalado no computador, ele é capaz de ler esse código que foi depois você codifica, né? Você tem o código que você escreve em linguagem de alto nível. Depois você compila e gera um código-fonte que é interpretado por esse interpretador, que é uma ferramenta computacional, né, um programa, e aí ele dá a saída. Tá? Então, ele é interpretado em tempo real. E tem as linguagens que são executadas direto no compilador, né? E a compilação, o programa-fonte, escrito em linguagem de alto nível e transformado em instruções básicas que é executada no processador, aliás. Essas instruções básicas são executadas diretamente nos circuitos eletrônicos do compilador. Então, a gente tem o Fortran, o C, que vocês estão vendo, o C++, né? Ele gera aqueles famosos .exe, né? Então, esses aqui, eles não são interpretados, eles são executados. Ele gera, e aí o executável, vocês vão ver isso mais para frente, né? Mas ele é executado normalmente já direto, específico para uma determinada plataforma, Microsoft, Linux. O interpretado, normalmente você tem o Java instalado no Linux, você tem o Java instalado no Microsoft, e se você tem os códigos para serem interpretados, você pode gerar o arquivo que vai ser interpretado tanto no Windows quanto no Linux e levar ele de um para o outro, que você não teria problema, tá? Porque como ele vai ser interpretado a partir do interpretador, então você pode pegar e levar ele para um sistema ou para outro, tá? Porque ele não vai ser executado diretamente no processador, mas em cima de um software que vai interpretá-lo e depois usar os recursos do sistema. E aqui falando um pouquinho da linguagem de baixo nível, né, que está mais próximo. Bom, e aí na semana que vem nós vamos continuar falando sobre os elementos aí das nossas unidades de processamento, etc. Tá ok? Eu vou parar então de compartilhar.